iOS com o emulador de Nintendo, teste aberto de Hades 2 e mais demissões na indústria. Espera a vinheta que eu já te conto mais. Falou que não ia fazer e fez. A Take-Two Interactive disse que dispensará 5% do corpo de funcionários, que é equivalente a 579 pessoas. A companhia, que é dona da Rockstar Games, cancelou diversos projetos, mas garantiu que GTA 6 está a salvo, porém não há detalhes de quais desses projetos foram cancelados. Em fevereiro desse ano, Strauss Zelnick, CEO da Take-Two, disse em entrevista ao IGN que eles cortariam gastos, mas que isso não afetaria funcionários. Isso tudo acontece alguns meses após GTA 6 ser anunciado e a Take-Two comprar a Gearbox Entertainment, desenvolvedora de Borderlands, por um total de 460 milhões de dólares, mais ou menos 2,9 bilhões de reais na época. BioShock e Mafia, outras franquias de sucesso do estúdio, também têm projetos em desenvolvimento. Como eu disse, não há informações sobre quais projetos exatamente foram cancelados, mas é estimado que a companhia economize até 200 milhões de dólares, pouco mais de 1 bilhão de reais, sendo 140 milhões de dólares só desses projetos cancelados. Sobre as demissões na indústria, eu conversei com o Rodrigo Terra, que é presidente da Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Digitais, a Abra Games. Ele disse que essas demissões são um sintoma do mercado que começou lá em 2022 e devem ir, pelo menos, até o meio desse ano. Esse período também foi marcado por muitas fusões e aquisições, que geralmente resultam em parte da força de trabalho sendo dispensada. Terra também falou que o fator pós-pandemia, em que houve uma queda nas horas jogadas, afetou os lucros dos jogos em que foram investidos milhões de dólares. Esses investimentos estão sendo revistos e ele cita o exemplo da Sony, que demitiu vários profissionais e até fechou alguns de seus estúdios. Terra continuou e disse que vê jogos AAA, os de grande orçamento, diminuírem e os investimentos serem diluídos entre jogos menores, porém não necessariamente pequenos. Podemos ver isso com a decisão da Warner Bros. Games, que após o fracasso de Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça, decidiu se afastar dos jogos AAA para focar nos jogos de serviço. E finalmente veio aí. Hades 2 abriu inscrições para os jogadores participarem de um teste técnico e revelou uma gameplay de 3 horas, do próprio Supergiant Games, o estúdio do jogo. No vídeo podemos ver Melinoe, a irmã de Zagreus, que é o protagonista do primeiro título, atravessando hordas de inimigos. Podemos ver também os macetes e mecânicas da sequência. Uma que chama atenção é o Altar das Cinzas, em tradução livre. O sistema de progressão destrava novas habilidades fixas através de cinzas que você coleta ao longo das runs. Mais ou menos como foi com o espelho em Hades 1. Ao destravar e adquirir essas cartas de poder, mais 2 são reveladas. Também temos novos deuses e alguns deuses que já conhecemos, mas com novos buffs de batalha. Sobre o tempo de espera, durante essa transmissão de 3 horas, Greg Kasavin e Amir Rao, que são o diretor criativo e o diretor do estúdio, respectivamente, disseram que o teste técnico terá uma quantidade reduzida de elementos se comparado ao acesso antecipado, que vem depois. O teste técnico, segundo Kasavin, deve durar mais de uma semana, porém, menos de um mês. Rodada relâmpago. O começo de uma nova era? Após mudar suas políticas, a Apple passou a permitir que emuladores entrem na loja oficial App Store. Delta, emulador desenvolvido por Riley Testat, chegou ao iOS e é capaz de rodar jogos de NES ou Nintendinho, Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance e Nintendo DS. O app não oferece as ROMs, que são os arquivos emuláveis. O usuário deve carregar os arquivos via iCloud e, para evitar questões legais, o aplicativo também não utiliza imagens promocionais de jogos conhecidos. E aí, será que sai para outros celulares também? Deixa aqui nos comentários.